Fala violinista, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o estudo número 3 do método Kaiser. Eu já fiz 2 vídeos sobre esse método. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem o vídeo 1 e o vídeo 2 também. Vou deixar também na descrição, caso vocês queiram assistir. Certo? E hoje eu vou falar sobre o estudo número 3. Eu tô com a partitura aqui, vocês não estão vendo. Tem também meu roteirozinho aqui das coisas que eu preciso falar. E é um estudo muito interessante, é um estudo muito bonito e muito rico, onde a gente pode trabalhar várias coisas, né? Então eu separei alguns pontos para falar para vocês. Mas uma coisa é muito importante, antes da gente iniciar esse vídeo, que é uma coisa que eu deveria ter dito também nos vídeos anteriores, mas a partir desse vídeo eu vou começar a falar sobre isso, que é a marcação dos compassos na partitura. Então, se você não tem a partitura desse método, você pode baixar, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você baixar. É um método muito bom, né, que eu recomendo muito para quem é um violinista já de um nível um pouco mais avançado, ali, intermediário, né? E você pode fazer o download da partitura, imprimir e fazer a marcação, certo? Então, como é que você vai fazer essa marcação? Você vai marcar o primeiro compasso de cada linha, de cada sistema, tá bom? Então, aqui o primeiro compasso é o número 1. No sistema de baixo, o primeiro compasso é o número 7, depois o número 14. Aí você vai contando e vai preenchendo os compassos, tá? De acordo com a sua partitura. Se você estiver utilizando a mesma edição que eu, melhor ainda, né, que é a que eu vou deixar aqui para você baixar, porque a gente vai conversar assim de uma forma alinhada, né? Então, eu vou iniciar falando sobre a forma como você vai dividir esse estudo. É um estudo que pode ser dividido de 4 em 4 ou de 8 em 8. Mas como assim, Renato? Eu recomendo que você estude primeiramente a cada 4 compassos, né? Porque essas frases, elas se completam, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou tocar os 4 primeiros compassos. Toquei os 4 primeiros compassos e a primeira nota do próximo compasso, né? Agora eu vou tocar os próximos 4 compassos, que vai do compasso 5 até o compasso 8. Vocês podem perceber que essas duas frases se completam, ou seja, do compasso 1 até o compasso 8, a gente tem uma coisa que tem início, meio e fim, né? E a gente tem um período. Então, você vai fazer essa divisão no estudo inteiro dessa forma. A maioria das músicas funciona mais ou menos assim, dividindo a cada 4 compassos. Tem exceções também, inclusive nessa música, em alguns trechos, tem algumas pequenas exceções de frases um pouco menores, né? Mas dentro de 8 compassos elas se completam todas. Sabendo disso, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer uma primeira leitura, caso você ainda nunca tenha estudado, né, essa música, esse estudo. E como é que você vai fazer essa leitura? A região do arco que você vai tocar, eu recomendo que você faça do meio para a ponta. Em alguns momentos, quando for mais forte, você vai poder vir um pouquinho mais para cá para poder usar um pouco mais de arco, tá bom? Mas na maioria do estudo você vai fazer do meio para a ponta. A articulação que você vai fazer, você pode fazer legato a princípio e depois você pode fazer staccato. Aqui na partitura está escrito staccato em todas as notas. No entanto, você vai fazer primeiro legato para você fazer um reconhecimento do estudo, se acostumar com os dedilhados, né? A partitura, né, dessa edição já tem várias sugestões de dedilhado, inclusive se você vê um número com um tracinho do lado, significa que você vai manter aquele dedo pressionado até o momento, né, que acabar o tracinho. Por exemplo, aqui no compasso 4 tem o 2 no Fá sustenido, né, que é o Fá sustenido aqui da corda Ré. E tem um tracinho que vai até o Sol, significa que você vai fazer tudo isso sem levantar o segundo dedo. Então, se você levantar, você vai fazer... Levantei o segundo dedo, mas o editor ou o autor, não sei quem foi que fez o tracinho, né? Pode ter sido alguém da edição, sugeriu que você permanecesse com o segundo dedo. Tá bom? Você pode fazer esse estudo, você vai circular na partitura todos os locais onde tem, né, essa indicação de permanecer com o dedo na corda, e você pode trabalhar apenas esses compassos. Por exemplo, aqui no compasso 2, ele já pede para você manter o segundo dedo. Por um pequeno momento, né? Ou seja, ele pede que você faça o Lá sem tirar o segundo dedo. Nesse momento eu estou com os 2 dedos aqui na corda.
Em relação à dinâmica, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer primeiro a música inteira sem nenhuma dinâmica, faz tudo neutro, certo? Com uma dinâmica que você achar confortável e depois você adiciona as dinâmicas, né? E aí, para estudar as dinâmicas, a mesma coisa. Estuda a cada 4 compassos e vai fazendo as dinâmicas que estão escritas dentro de cada 4 compassos. Por exemplo, no início ele começa com meso forte, né? Então você pega uma dinâmica mediana para fazer isso. E aí lá no compasso 6 ele tem um forte. Lembra que eu falei que quando for um pouquinho mais forte você vai utilizar um pouco mais de arco? Então você faz... Voltou pro piano. Agora forte de novo. E assim por diante. Mas antes de continuar, né, a explicação desse estudo aqui de Kaiser, eu queria pedir para você se inscrever, para você deixar seu like, para você compartilhar esse vídeo também com um amigo que estuda violino, que está em um nível um pouco mais avançado, um nível mais intermediário. Então é isso, me segue também no Instagram, @violinorenato, e vamos continuar aqui a explicação desse estudo. Agora eu vou fazer uma execução, né, tocando dessa forma a cada 4 compassos e eu vou explicando alguns pontos desses compassos que eu for tocando, certo? Eu vou do início e vou fazer até o final dessa forma, tá? Então os 4 primeiros compassos, o que é que a gente tem? Toquei até a primeira nota do 5º compasso. Ele tem já a indicação, né, dos staccatos, tem a indicação de andamento, que é alegreto. Sobre o andamento, o que é que você pode fazer? Toca primeiro no andamento que você acha confortável e você pode ir aumentando aos poucos. Por exemplo, se você fizer C mínima 60, você pode depois fazer 61, 62, né, 65, 70, até você achar um andamento que fica confortável para você. Do compasso 5 até o compasso 8, o que é que a gente tem? A gente já tem uma variação de dinâmicas um pouco maior. Por exemplo, no compasso 5 ele já tem um crescendo. Então ele faz Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó. Esse Dó já é forte. Então você começa piano e vai crescendo. Esse Dó aqui já é forte. No compasso 7 ele começa a diminuir. E aí tem um esforçando aqui, eu não sei exatamente se esse esforçando é no Si bemol ou se é no Sol, né, que está entre as duas notas, né, na minha partitura. E aí depois ele tem um forte, né, no compasso 9. Ele tem também uma passagem cromática. Ré, Ré sustenido, Mi. Então cuidado com essa passagem. Eu faço 3, 4, 4. Agora eu vou tocar do compasso 9. Aqui no compasso 9 ele faz a mesma coisa que ele fez no início. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó. Tá bom? Sem muitas alterações. E aí na sequência ele faz uma mudança, né, nos próximos 4 compassos. E aí nos próximos 4 compassos ele faz o fechamento, né, desses 16 primeiros compassos. Então vou tocar aqui. E aí você vai terminar não na última nota do compasso, você vai terminar aqui no Dó. Dó, Mi, Ré, Dó, porque aqui ele tem uma conclusão, certo? As duas semicocheias que tem depois são anacruze do próximo compasso. E aí o que é que você pode fazer quando você estudar até aqui? Estuda os 4 primeiros compassos, depois os próximos 4, depois mais 4, depois mais 4. Faz dessa forma, separado, 4, 4, depois você estuda 8 em 8. Então estuda a frase com 8 compassos, depois estuda os próximos 8 compassos. Depois que você fizer esses 16 compassos, repete algumas vezes, faz esses compassos de uma forma bem feita e depois você passa para os outros próximos 16 compassos, tá bom? Então depois que você estudar esses 16 primeiros compassos, agora
agora a gente vai fazer o compasso 17. E aí o compasso 17 você vai fazer com a anacruse, tá bom? São as duas semicolcheias que tem antes desse compasso. Ele faz essa pequena frase, né, com 2 compassos, e depois ele faz uma outra pequena frase, né, com um desenho parecido, só que alguns graus abaixo. Então ele começa aqui da nota Sol. Eu vou tocar os 4 compassos para você escutar e ver como as duas partes são semelhantes, né? Uma vez um agudo e outra vez um pouco mais grave. Agora grave. Ele tem aquela dinâmica, né, que são os 2 Vzinhos assim, que você faz um crescendo e um decrescendo. Cuidado com isso, tenta fazer também. E aí depois vamos para o compasso 21, também com anacruse. E aí você vai fazer até aqui. Ele tem um crescendo, faz um forte ali no Fá, onde tem um Mi bemol também. Cuidado com esse Mi bemol. E depois ele tem um diminuendo. Então eu vou fazer agora mais uma vez, aplicando a dinâmica. Certo? Então eu fiz, cresci e depois decresci. Depois, né, você vai fazer a anacruse para o próximo compasso, que ele tem Lá, Dó, Ré. E aí ele tem uma passagem que é toda ascendente, né? Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, e depois ele decresce. Vou tocar para vocês entenderem melhor. Até aqui. Então ele faz essa passagem toda crescendo, tá? Você pode abusar aqui do vibrato, porque o vibrato ajuda a fazer a dinâmica, né? E você pode também usar uma região do arco que não vem até o meio, né? Que passa um pouquinho mais próximo do talão. Não precisa vir também aqui até a extremidade do talão, certo? E depois ele tem uma parte que é fortíssima, que é... Então ele começa fortíssimo e ele vai aos poucos decrescendo. Esse decrescendo não está escrito, tá? Mas eu faço esse decrescendo porque eu acompanho o movimento das notas. Então a primeira nota mais aguda é o Si, depois Lá, depois Sol, depois Fá, depois Mi, Ré, né? Então ele vai fazendo um movimento decrescendo e eu vou decrescendo a dinâmica junto com o movimento. Por exemplo, aqui esse Si é a nota mais forte. Depois esse Lá, Sol, Fá. Então, se vocês ouvirem com atenção, um movimento ele parte dessas notas. Então, eu faço esse decrescendo que não está escrito, tá bom? E aí, no final, ele tem Lá, 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 Lá e Lá, Lá, Lá. Lá na corda Mi, na verdade, esse Lá, depois Lá, corda solta. E esse outro Lá. E aí eu sempre faço um mais forte do que o outro. O Lá agudo, o Lá médio e o Lá fraco, tá bom? Agora no compasso 33, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo movimento, né? O contrário, agora é crescendo, né? Porque ele fez Lá, Si, Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, né? Sempre crescendo, é como se fosse uma escala. E ele chega nesse Lá aqui forte, tá bom? Então eu vou tocar agora do 35, que é esse Lá, para finalizar essa frase. Tá bom? E aí você termina aqui nesse Dó sustenido no compasso 36. As duas próximas notas são anacruse do compasso 37 e eu vou tocar agora em piano. Então ele faz essa parte crescendo, né? Você vai crescendo junto com a dinâmica. Ele começa em piano, e aí você vai crescendo até chegar de novo no fortíssimo. E termina aqui. Então você vai começar no fortíssimo e vai fazer um decrescendo. Depois que você tocar esse Ré, corda solta no compasso
45, você vai ter mais 2 Rés na corda Lá, que são anacruzes do compasso 46. E aí é importante frisar que nos próximos 4 compassos vai ter um esforçando na cabeça de cada nota, ou seja, no primeiro compasso na primeira nota de cada compasso. Tá bom? Eu tentei fazer esse esforçando com vibrato, né, e usando um pouco mais de arco com velocidade. Depois, as próximas 2 notas são anacruze do compasso 49 e os próximos 4 compassos são um fechamento dessa parte central da música, certo? E depois ele vai retomar com o tema inicial da música. Eu vou tocar aqui para vocês a partir do compasso 49. E aqui o autor vai recomeçar a música, né? A partir do compasso 53, ele vai fazer o tema semelhante ao que ele fez no início da música. Até aqui, eu toquei 8 compassos, né? Eu toquei até o compasso 60. Isso, até o compasso 60. E aí, a partir do compasso 61, ele vai fazer outras frases que são preparando para o final da música, né? Então, eu vou lá do compasso 61 com uma anacruze de 2 semicolcheias. Vocês devem lembrar desse trecho, que é aquele trecho que ele faz primeiro uma oitava mais aguda e depois ele faz o mesmo desenho um pouco mais grave. E aí depois ele faz... Esses 4 compassos, né? Ele começa crescendo, vai forte, depois diminui. Eu não exagerei muito aqui na dinâmica, mas quando você for estudar você pode explorar bastante isso. E a partir do compasso 68 ele faz... Esses 4 compassos, eles já são de fechamento, né? Então ele já está preparando mesmo para o final da música, né? O que vinha antes, ele ainda estava com base no que ele tocou no início, né? Recapitulando o tema principal da música, lembrando que a célula rítmica é sempre essa, tá, 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 tá. Agora eu vou tocar a partir do compasso 72. Até aqui, e depois ele vai fazer as notas de finalização, que são... Aqui você pode fazer um pequeno ralentando, tá bom? Existem outras formas de estudar essa música. O que é que você pode fazer para estudar essa música de formas diferentes, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer é mudar as arcadas. Então, como é que você pode fazer? O que está escrito é... Certo? Então, o que é que você precisa... Então, o que é que você pode fazer? Você pode tocar essa música ligando as 2 semicolcheias para cima. Então, vai ficar assim. E você pode continuar estudando também, ligando as 2 para cima, porém fazendo estacato nas 2 semicolcheias, os 2 estacatos para cima, dessa forma. Certo? Você pode ligar de 3 em 3. E pode fazer também um estacato de 3 em 3.
Dessa forma você vai trabalhar muito bem a célula rítmica, vai trabalhar também variações de arco, vai também conseguir trabalhar dinâmica, né? Articulação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, mas realmente ficou bem completo, né? E se você estudar dessa forma, eu tenho certeza que você vai avançar muito nos seus estudos. E agora estão aparecendo dois vídeos para você, um sou eu quem está sugerindo, o outro é o próprio YouTube, e eu tenho certeza que esses dois vídeos vão te ajudar muito no seu desenvolvimento como violinista, então a gente se vê no próximo vídeo.